Olá, sou Edia Monteiro e estou aqui para dar aula da Unidade Curricular de História e Geografia para o 7º ano do ensino básico. No primeiro encontro, vamos estudar a unidade temática B do tema 1, intitulada O Lugar de Timor-Leste no Mundo. Na primeira parte desta unidade temática, vamos falar um pouquinho sobre a localização dos continentes da Terra e as principais características de cada um dos continentes. Caros alunos, o conhecimento dos continentes é muito importante, porque nós fazemos parte do próprio continente. Portanto, presta muita atenção à nossa aula de hoje. Começamos com o conceito dos continentes. O que são os continentes? Alguém de vocês sabe? Ah, Maria, se faz favor. A sua resposta é correta, Maria. Os continentes são grandes massas sólidas que se encontram fora de água, rodeadas por mares e oceanos. Outra pergunta. Na Terra existem quantos continentes e quais são? Quem queria responder? O Antônio, se faz favor. Muito bem, Antônio. Existem 6 continentes na Terra, sendo eles a Oceânia, a Ásia, a Europa, a América, a África e a Antártida. Agora, vamos estudar cada um deles com mais pormenor. O primeiro é o continente asiático. A Ásia é o maior continente da Terra. Ocupa 8,6% da superfície do planeta. Neste grande território, encontramos muitas diferenças de altitude, de latitude, de proximidade e afastamento ao mar. É devido a estas diferenças que existem neste continente, climas e biomas muito diversos. A área territorial da Ásia é de aproximadamente 44,5 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem quase 1/3 de todas as terras emersas do planeta Terra. A maior parte deste continente localiza-se no hemisfério norte. Apenas uma parte insular ocupa o hemisfério sul, onde Timor-Leste se encontra. Portanto, caros alunos, agora já sabemos onde fica o nosso país, né? O Timor-Leste fica no continente asiático. A Ásia é constituída por 47 países, enquadrados em diferentes grupos regionais, tais como: o primeiro é Ásia Ocidental, ou Médio Oriente, que é constituído por países como Arábia Saudita, Irão, Israel e os outros. O segundo é Ásia do Sul, ou Ásia Meridional, que abrange os países como Nepal, Bangladesh, Índia e etc. O terceiro é Ásia Central, que abrange os países como Tajiquistão, Uzbequistão e os outros. O quarto é Ásia Oriental, ou também chamado de Extremo Oriente. Alguns dos países que fazem parte da Ásia Oriental são China, Japão e Coreia do Sul. O último grupo regional do continente asiático é o Sudeste Asiático.
Alguns dos países agrupados nesta região são Timor-Leste, Indonésia, Filipinas e outros países. Na Ásia, vive cerca de 60% da população mundial. É neste continente que se encontram os países com mais população do mundo, tais como a China e a Índia. O segundo continente é a Oceania. A Oceania é o menor continente do planeta. Neste continente, localizam-se a Austrália e vários arquipélagos, ilhas e ilhotas do Oceano Pacífico e do Oceano Índico. A Oceania é dividida regionalmente em 4 partes, nomeadamente a Australásia, a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Este continente é constituído por 16 países. A Austrália é o principal país da Oceania, ocupando quase 90% da superfície deste continente. Este é o continente menos populoso. Nele habita menos de 1% da população mundial. A seguir é o continente da Europa. A Europa é um dos continentes do mundo, sendo considerada a península ocidental da Eurásia. Este continente é constituído por 48 países. Nele habita 11% da população mundial, cerca de 750 milhões de pessoas. De acordo com as características territoriais, econômicas, sociais e culturais, o continente europeu organiza-se em diferentes regiões, a saber, Europa do Norte, Nórdica ou Setentrional, Europa Ocidental e Central, Europa Oriental ou de Leste, Europa do Sul, Mediterrânea ou Meridional. Caros alunos, para saber quais os países incluídos em cada região do continente europeu, todos vocês devem observar o mapa político da Europa que se encontra no Manual do Aluno na página 34. O seguinte continente é a América. A América localiza-se no hemisfério ocidental e o segundo maior continente do planeta, representando cerca de 28% das terras emersas. É delimitada a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Oceano Atlântico. O continente americano é constituído por 36 países, localizados nos 3 conjuntos regionais subcontinentais, nomeadamente a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O continente americano concentra aproximadamente 16% da população mundial, com 3 maiores países, isto são Estados Unidos da América, Canadá e Brasil. Oi, os meninos e as meninas! Hoje a professora quer perguntar a todos vocês, quem entre vocês que deseja visitar a América? Uau, todo mundo quer visitar a América! A professora também quer! Agora, o continente de África. A África está separada da Europa pelo mar Mediterrâneo e liga-se à Ásia na sua extremidade nordeste pelo Istmo do Suez. A África é o terceiro continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, e o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1.000 milhões de pessoas. Este continente é constituído por 53 países independentes, com 5 grandes regiões, a saber, a África do Norte, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Austral. Além disso, uma segunda forma de dividir o continente africano utiliza critérios étnicos e culturais, por exemplo,
de acordo com a religião e etnias predominantes em cada região, identificando dois grandes grupos, ou seja, a África branca e a África negra. O último é Antártida. A Antártida, oposta ao Ártico, é o mais meridional dos continentes e um dos menores, com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Centrado no Polo Sul, localiza-se ao sul do Círculo Polar Antártico e é circundado pelo Oceano Antártico. Este continente está quase completamente coberto por enormes glaciares e pode ser considerada um continente desabitado. Então, caros alunos, foi assim a nossa aula de hoje. A seguir, tem uma ficha de trabalho para todo mundo. Particularmente para o trabalho de número 2, vocês podem perguntar aos seus pais ou às pessoas mais próximas de vocês com o intuito para encontrar as respostas certas. Então, meus queridos alunos, bons estudos e até a próxima!